Deus deu para cada um dos crentes pelo menos um dom, e é obrigação nossa desenvolver esse dom e colocar esse dom a serviço do reino. Se nós que aceitamos a Cristo, se nós temos o Espírito Santo habitando em nós, uma das evidências mais marcantes é o amor àqueles por quem Cristo morreu. Ainda existem muitas ovelhas que devem estar nesse aprisco um dia, que não estão agora, e é nosso papel ir atrás dessas ovelhas e pregar o Evangelho. E para isso nós precisamos de líderes, de pessoas capacitadas para isso. Agora, qual a finalidade dessa capacitação? Por que nós desenvolvemos este dom? Para fazer com que o reino de Deus avance. No final das contas, é tudo para a glória de Deus. O objetivo é fazer com que o reino de Deus avance aqui na terra. E aí eu quero te lembrar hoje, como eu sempre falo nas aulas aí de domingo, se você tiver que lembrar de uma frase, que seja essa. O que nós precisamos fazer para viver de maneira a impactar os planos de Deus aqui na terra? Eu vou repetir para você. O que você tem que fazer para viver de maneira a impactar os planos de Deus aqui na terra? Porque é isso que Ele espera de nós. Ele espera de nós que a gente viva de uma maneira que a nossa morte impacte no avanço do reino. O desenvolvimento de Deus, do plano de Deus aqui na terra, o desenvolvimento da missão, ele tem que ser impactado quando nós não estivermos mais aqui. Então, por isso, a gente precisa ter em mente, precisa responder de maneira sincera aquela pergunta. O que eu e você podemos dar para o Deus que criou todas as coisas? Esse é o tema da mensagem de hoje, essa é a reflexão que nós vamos trazer. O que eu posso dar para o Deus que criou tudo? Alguém já fez essa pergunta antes. Isso está lá em Salmos 116, dos versículos 12 a 15. E eu vou te convidar para nós lermos juntos. Salmo 116, dos versículos 12 a 15. E nós vamos responder essa pergunta. O que eu posso dar para o Deus que criou todas as coisas? Ok? Veja lá que o salmista começa assim. O que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós vamos agora falar da sua palavra. Ao Senhor, que eu diminua e que o Senhor cresça, que não seja eu, mas o teu Santo Espírito a falar através de mim, que ele possa transbordar, porque a sua palavra é viva e eficaz e capaz de transformar a nossa vida e os nossos corações. Nós estamos aqui para ouvir a sua mensagem, Senhor. Fala ao nosso coração. Prepara, Espírito Santo de Deus, tu que é capaz de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Prepara o nosso coração como sendo uma terra boa para receber a semente da sua palavra e que ela possa no tempo certo frutificar e que nós possamos ser servos úteis para o desenvolvimento do seu reino aqui na terra. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. O que eu posso dar para o Deus que criou tudo? Eu vou apresentar para vocês aqui hoje 3 atitudes que você deve ter para alcançar o objetivo de impactar o reino de Deus aqui na terra. Lembre-se que nós estamos falando de agradar ao Rei dos Reis. Então, apenas por uma questão de didática e para te ajudar a lembrar, observe que essas 3 atitudes, elas formam a palavra rei aí com as suas iniciais, que são reconhecimento, entrega e intensidade. Você pode repetir comigo quais são as 3 atitudes? Reconhecimento, entrega e intensidade. Então, vamos lá. A primeira atitude que você precisa ter para dar algo a Deus que criou todas as coisas é reconhecimento. E esse reconhecimento vem em forma de gratidão e louvor. A gente leu no verso 12, e aí se você puder deixar a sua Bíblia aberta aí no Salmo 116, do 12 em diante, nós vamos navegar por esses versículos, e aí é importante que você acompanhe. A gente viu ali no verso 12 que o salmista diz o seguinte: o que eu posso dar ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? E preste atenção na palavra todos. Nós precisamos reconhecer que somos totalmente dependentes de Deus para tudo. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, vem dele. Agora, olha no versículo 13, ele diz o seguinte: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. O salmista destaca aqui o benefício mais importante que todos nós que já recebemos a Cristo um dia recebemos, que é a salvação. Não existe nada maior do que isso. Às vezes a gente se apega a tantas coisas pequenas aqui da terra, né?
É claro que ter uma vida boa é bom, ter um carro bom é legal, ter uma casa boa é legal, e tudo bem, Deus está aí para nos abençoar por isso. Mas nada é mais importante, não existe presente maior do que essa graça da salvação. E aí eu te pergunto o seguinte, qual foi a última vez que você colocou diante de Deus, simplesmente para agradecer por esse presente, a salvação? Eu imagino e espero que todos nós aqui tenhamos, pelo menos uma vez por dia, um momento de devocional, um momento que a gente se coloque diante de Deus. Então, talvez a gente acorda de manhã e pede para que Deus abençoe o nosso dia, a gente agradece por uma boa noite de sono, a gente pede para que Ele nos abençoe no trabalho, a gente pede para que Ele nos guarde quando a gente sair na rua. Isso tudo é bom, nós temos que fazer porque nós dependemos de Deus para isso. Mas a pergunta é, qual foi a última vez que você simplesmente se colocou de joelhos diante de Deus e agradeceu pelo presente da salvação? Nós temos que estar gratos a Deus por isso. Sabe por quê? A salvação, a salvação daqueles que aceitam a Cristo, ele é o objetivo final do plano de redenção de Deus. E esse plano de redenção, ele foi criado por Deus antes da fundação do mundo. Só que tem um detalhe que às vezes nós nos esquecemos, né? A gente só tem essa salvação porque ela custou um preço altíssimo para Deus. O próprio Deus teve que se encarnar, se fazer homem, sofrer e morrer pelo meu e pelo seu pecado. Você tem ideia do preço que isso custou? Nós temos sido gratos a Deus por isso? Então seja grato a Deus por tão grande salvação. E essa é a primeira atitude que nós temos que ter para dar algo a Deus que criou tudo. Reconhecimento em forma de louvor e adoração. Amém? Bom, o que mais eu posso dar para o Deus que criou todas as coisas? A segunda atitude que você precisa ter para dar algo a Deus que criou tudo é uma entrega. Nós estamos falando de uma entrega total e absoluta. Você precisa assumir um compromisso com Deus. E assumir um compromisso com Deus não é assumir um compromisso com uma pessoa que amanhã vai esquecer, com alguém que amanhã vai mudar de opinião. Você está assumindo um compromisso com Deus que é imutável, que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E assumindo um compromisso com Deus que fez por você algo que nenhum de nós poderia fazer sozinho, que é o direito à vida eterna. Observe, lá no verso 14, o salmista diz o seguinte: cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Ora, ele só tem um voto a cumprir, porque ele se dispôs a fazer um voto. Observe que ele teve uma atitude, ele foi intencional, ele decidiu entregar algo a Deus. Nós que estamos fazendo aí esse último módulo de liderança cristã, nós estamos num propósito com Deus aí. Nós estamos nesse mês de novembro, numa campanha de jejum e oração, pedindo para que, reconhecendo que a seara é muito grande, e pedindo para o dono da seara que envie trabalhadores para esta seara. Nós não estamos aqui em jejum e oração pedindo por um carro novo, por uma casa melhor, por um emprego, isso tudo é importante, Deus pode nos atender, mas nós estamos num propósito diante de Deus, pedindo para que o reino dele avance. Então, assumir um compromisso com Deus e fazer um propósito com Deus para o avanço do reino é algo que a Bíblia nos ensina a fazer. Fazer propósito já foi algo bastante comum no meio dos crentes, né? Eu cresci num lar cristão e eu lembro de pequeno da minha avó, da minha mãe, do meu pai fazendo votos, fazendo propósitos. E hoje parece que isso caiu um pouco de moda, né? A gente já não jejua mais tanto quanto deveria, já não faz propósitos que deveriam fazer. Mas, além de fazermos propósitos pelo avanço do reino, a gente precisa lembrar que os propósitos eles também são importantes para nos fortalecer. Sabe aquele pecado que só você e Deus sabe que existe? É aquele que a gente luta para vencer e de tempos em tempos a gente cai nele de novo. E aí a gente cai nesse pecado e aí a gente se arrepende, e aí a gente chora, e a gente lê o Salmo 51 e fala: meu Deus, eu nunca mais vou fazer isso. O problema, gente, é que nunca mais é tempo demais. Então, como é que a gente faz para vencer o pecado? O propósito é uma boa ferramenta, ele é uma ferramenta que nos fortalece. Então, você vai fazer o seguinte: Deus, por 15 dias ou por 30 dias eu vou me colocar aqui na brecha, em oração, em jejum, lendo a Tua palavra, para que eu possa vencer esse pecado X. E aí, todos os dias você vai orar por isso, todos os dias você vai se lembrar disso, você vai se lembrar do compromisso que você assumiu com Deus, e aí, de maneira intencional, esse Deus que pode todas as coisas vai te capacitar, vai te ajudar, e você vai vencer esse pecado. E aí você vai voltar aqui e vai fazer a primeira atitude, que é dar o seu testemunho de gratidão a Deus, porque Ele te ajudou a vencer. Amém? Então, fazer a diferença
para o reino de Deus implica em ter um compromisso. Observe, na segunda parte do versículo, ainda no versículo 14, que ele diz o seguinte: na presença de todo o seu povo. Às vezes a gente se esquece que o avanço do reino ele é coletivo. A gente precisa ter um compromisso com a igreja. Então, assim, você precisa, de uma forma intencional, assumir um compromisso coletivo para o avanço do reino. A igreja, ela é um corpo, do qual Cristo é o cabeça. Nós temos aqui braços, pernas, mãos, nós somos um corpo. Você é importante para o corpo de Cristo aqui na terra. Mas especialmente você é importante para o avanço do reino através da PIB aqui do Ipiranga, que foi onde Deus te colocou. Alguém acha que Deus estava dormindo o dia que você passou aqui na frente e resolveu falar, vou entrar? Foi Deus que te colocou aqui. E Deus te colocou aqui e Ele espera que você participe da missão desta igreja. E aí vem a pergunta, você tem, de maneira intencional, ativa, participado da missão dessa igreja, de levar o evangelho, de falar do amor de Cristo e de fazer a diferença entre as pessoas que moram aqui, neste bairro, nesta região, nessa redondeza? Essa igreja tem ido, ela tem feito o papel dela. E você tem participado dessa missão? E veja bem, quando a gente fala em dar tudo para Deus, não quer dizer que você tem que largar o seu emprego e não fazer mais nada e dedicar 100% do seu tempo para a igreja. Não. É você colocar Cristo em 100% do seu tempo. É na escola, no seu trabalho, no seu condomínio, quer comais, quer bebais, quer participar de uma festa, quer trabalhar, quer estudar, quer fazer qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Isto é dedicar a nossa vida a Deus de maneira intencional e profunda. É colocar Deus em 100% daquilo que eu faço. É ter Ele participando de tudo aquilo que eu faço na minha vida. Olha, ninguém gosta de pensar nisso. Mas é o seguinte, você tem feito fazer valer a pena a vida que Deus te deu? Porque Ele te deu esta vida com um propósito. E Ele te colocou aqui com um propósito. E um dia, todos nós vamos morrer. Estaremos diante dele para ser julgados. O que você terá para entregar nesse dia? A gente tem assumido um compromisso com Deus, tem entregado a nossa vida para Ele de maneira verdadeira e intencional. Você colocou o seu talento e tem aperfeiçoado o seu talento e tem trabalhado disposto a impactar o reino de Deus aqui na terra? Se a resposta for não, eu espero que o Espírito Santo de Deus te convença hoje a ter uma atitude diferente e a se colocar à disposição do reino e desenvolver o talento e o dom que Ele te deu. Acredite, você tem um que Ele deu só para você. E Ele deu isso para você porque o reino de Deus precisa deste seu talento para que possa avançar. Por fim, o que mais eu posso dar por Deus que criou tudo? A terceira e talvez a principal atitude que eu tenho que ter para dar algo para o Deus que criou todas as coisas é intensidade. Dê tudo de você para o Deus que criou tudo. Versículo 15 traz para a gente ler a seguinte informação: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Felizmente, com o passar do tempo, esse versículo ele tem sido mal interpretado e muita gente entende esse preciosa como sendo algo bom, né? Isso é muito usado em velório, né? Agora a pessoa está com Cristo. Então vamos entender melhor isso daqui. A primeira coisa é entender o que esse texto não quer dizer. Ele não diz que a morte do crente é algo precioso no sentido de ser algo que Deus se agrada. Olha, se a gente lê o próprio Salmo, o contexto imediato dessa passagem, a gente chega a essa conclusão. Este é um salmo de ação de graça. No versículo 8, eu vou ler para você, no versículo 8 o salmista diz assim, ó: pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda aos meus pés. Ora, a morte, ela é consequência do pecado. A Bíblia nos ensina que o salário do pecado é a morte. Então, como Deus pode se agradar disso? Como isso pode ser precioso para Deus? A NTLH, né, a nova tradução na linguagem de hoje, ela traz esse texto de forma mais clara. O texto ali foi traduzido da seguinte maneira: o Senhor Deus sente pesar quando vê morrerem os que são fiéis a Ele. A morte de um santo, ela é preciosa no sentido de ser algo estimado, algo de valor, de ser custoso para Deus, de ser tido em alta conta. É algo que se compra com pedras preciosas. No nosso caso, o direito de ter a vida eterna foi comprado com o sangue precioso de Cristo. E é por isso que o texto quer dizer que a morte de um santo, ela não passa despercebida no céu, porque ela é custosa para Deus. Pensa comigo. Deus escolheu você antes da fundação do mundo.
A Bíblia é muito clara em dizer que aqueles que são salvos estão com seus nomes escritos desde antes da fundação do mundo. Ele te sondava no ventre da sua mãe quando os seus ossos ainda estavam em formação. Deus te capacitou, te ajudou nos momentos difíceis, te deu dom, te deu um talento especial. Ele te amparou quando você precisou. Ele te deu instruções. Ele te deu um dom que só você tem. Com a graça dele, ele te sustentou para que você estivesse aqui hoje, na casa de Deus, pronto para servir. E agora que você está aqui nessa casa, pronto para o serviço, pronto para pegar o evangelho, pronto para chamar ao arrependimento as pessoas que estão caminhando rumo à condenação eterna, ele te preparou para que você possa estar pronto, com a incumbência de ir pelo mundo e pregar o evangelho para salvar as pessoas. É por isso que a sua vida é preciosa para Deus. Entende o porquê que você faz falta para Deus? O plano de redenção criado por Ele desde antes da fundação do mundo, que estabelece a pregação do evangelho como um meio eficaz de salvação para todas as pessoas, todas, sem exceção. Ele vai ser afetado quando eu ou você estivermos na glória com Ele. Em algum lugar a palavra vai cessar, em algum lugar será impactado quando eu e você estivermos com Deus na glória. Veja bem, dedicar a sua vida a Deus com intensidade não tem absolutamente nada a ver com salvação. Deus nos deu a salvação por sua graça. E o que nós fazemos para que outras pessoas possam alcançar essa salvação. Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 10, ele deixa claro como esse plano funciona. Romanos 10, 13 a 14, vai dizer assim, ó, é um versículo muito conhecido da igreja. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão em quem não creram? E como crerão naquele de que não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? A missão de Deus envolve que eu e você saiamos por este mundo pregando o evangelho de salvação. Você tem participado desse plano? Se a resposta for sim, quando os seus dias aqui na terra terminarem, você fará falta para a obra de Deus nesta igreja e você fará falta para o avanço do reino de Deus aqui na terra. E aí sim, a sua morte terá custado algo para Deus. Aí sim ela será custosa e nesse aspecto ela será preciosa, porque preciosa foi a sua vida e você viveu de maneira a fazer com que a sua morte não passasse despercebida quando a sua hora chegasse. Você tem vivido para impactar os planos de Deus aqui na terra? Para responder essa pergunta, a gente precisa chegar a essa conclusão, que é, você fará falta para os planos de Deus quando você estiver com Ele na glória? Acredite, meus irmãos, a sua dedicação e o seu empenho em viver para Cristo de maneira intensa vão valer a pena. Você não está aqui por um acaso. Ele te chamou, Ele te escolheu. E sabe do que mais? Ele te chamou pelo nome. O chamado de Deus, ele é individual e ele é pelo nome. Quando a gente vê, quando Deus chamou Moisés, lá na sarça ardente, a gente via no meio daquela moita que o fogo ardia e a sarça não se consumia. Quando Moisés chegou ali, ele ouviu a voz de Deus falando, Moisés, Moisés. Deus chamou Moisés pelo nome. O que Moisés respondeu? Eis-me aqui. A pergunta que eu te faço é, qual tem sido a nossa resposta para Deus quando Ele te chamou pelo seu nome? Quando Paulo estava no caminho de Damasco, perseguindo a igreja, no meio de um clarão, ele foi jogado ao chão e uma luz muito forte, ele ouviu no meio daquilo, Jesus falando, Saulo, Saulo, por que me persegues? Observe que Cristo chamou Saulo pelo nome, a partir daquele momento ele deixou de ser um perseguidor da igreja e passou a ser um proclamador do evangelho. Sabe por quê? Porque a sua vida é transformada por inteiro quando você tem um encontro verdadeiro com Cristo. Quando Ele te chama pelo nome e você aceita o chamado dEle, ou a sua vida se transforma, ou você não aceitou esse chamado. Não tem meio termo, você tem que viver de maneira intensa esse chamado, porque isso aconteceu com a vida de todos aqueles que demonstram que viveram de maneira inteira para o Evangelho. E a Bíblia é o nosso guia prático de vida e de fé. A gente acredita que o que está aqui, além de ser verdadeiro, tem que ser o nosso modelo, é baseado no que está aqui que nós vivemos. Hoje é a sua vez. Hoje é o dia que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega, aquele que criou todas as coisas por meio do qual, sem Ele, nada haveria de ser feito.
O Deus que criou tudo, Ele te chama pelo nome. E Ele quer você servindo para Ele. Como é que você vai responder? Nós vamos responder como Moisés, dizer, eis-me aqui. Nós vamos falar como profeta, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O Deus que criou tudo, não espera nada menos do que tudo de você. Irmãos, assumir uma vida de compromisso com Cristo, ela não é fácil. Deus sabe que quando Ele te chama, você vai pagar um preço. Você vai ter que abrir mão de muitas coisas, você vai ter que abdicar de muitas coisas. Talvez você perca alguns amigos. Tem lugares que você gostaria de ir que você não vai mais. Tem coisas que você faria que você não vai fazer mais. Talvez você abra mão de ganhar mais dinheiro. Talvez você abra mão de muitas coisas para servir a esse Deus. Tem um preço. A diferença é que tem um preço obedecer e tem um preço desobedecer. Mas quando nós obedecemos, nós temos a esperança de receber de Deus a coroa da vida eterna. Paulo, ele, na segunda carta ao Timóteo, que foi a última carta que Paulo escreveu antes de ser martirizado, Paulo nos ensina e nos conta como isso funciona. E aqui, eu quero te pedir, por favor, se você puder, que você curva a sua cabeça, que você feche os seus olhos e você eleve o seu espírito em oração a Deus. E especialmente que você tente pensar, tente imaginar como é que foi essa cena. Paulo estava ali numa prisão escura, numa cela com grades, uma parede feita de pedra. A história nos conta que era um lugar sujo, frio, água escorria pelas paredes. Ali era tão frio que os seus ossos doíam. Ele escreve a Timóteo pedindo, venha depressa, traga minha capa. Ele estava passando frio. E foi nesse lugar, ali, entre a sombra da morte e a luz da eternidade, que Paulo nos deixa o testemunho de uma vida totalmente entregue a Deus, mostrando qual é a verdadeira esperança da nossa fé. Ele diz ali o seguinte, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça que o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Isso nos inclui. Irmãos, isto é uma vida dedicada a Deus. Aquele que um dia ouviu do próprio Jesus, Saulo, Saulo, que o chamava pelo nome, nesse momento, naquela cela escura, provavelmente ele ouvia naquele corredor a voz de um carrasco romano dizendo, Paulo, Paulo, a sua hora chegou. Ele sabia que a sua hora tinha chegado e a sua vida seria entregue como um sacrifício por amor ao Evangelho. Mas Paulo tinha uma certeza de que ele receberia das mãos do próprio Senhor a coroa da vida. E esta mesma coroa é prometida a todos aqueles que amam a sua vinda. Você pode imaginar como será quando a sua hora chegar? Quando você estiver diante de Deus, será que você está vivendo de maneira a ver o próprio Jesus entregando para você a coroa da salvação? Será que você está vivendo de maneira a ouvir Ele dizer para você, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor? Se você já aceitou a Cristo como seu Salvador, lembre-se de que Ele é seu Rei. Dê a Ele o seu reconhecimento em forma de gratidão e louvor. Entregue a sua vida e assume um compromisso intencional e verdadeiro com Ele. E viva intensamente para servi-lo até que Ele venha. Se você está pronto para assumir um novo nível de compromisso com Deus, para começar a dedicar a sua vida a Ele de uma maneira como você nunca fez antes, eu quero que você coloque a sua mão no seu coração. E eu vou orar com você, mas lembre-se que você está assumindo um compromisso com um Deus imutável e que vê todas as coisas. Então, só faça isso se você estiver disposto a assumir um compromisso com Ele de uma entrega total e absoluta a Deus. E para você, que talvez nos visite, que esteja nos assistindo em casa, que ainda não tenha aceitado a Cristo como o seu Salvador, como o Senhor da sua vida, saiba que um dia a sua hora também vai chegar. E hoje é tempo de salvação. Quando a palavra de Deus nos diz, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. Se arrependa dos seus pecados, aceite o sacrifício de Cristo na cruz por você e entregue a sua vida a Ele, porque hoje Ele te chama pelo seu nome. Sim, Ele te conhece, mas você está disposto a conhecer essa verdade que liberta e ter uma nova vida em Cristo? Saiba que Ele morreu por você, mas saiba também que Ele ressuscitou, e porque Ele vive, todos nós que o aceitamos um dia também teremos a vida eterna. Ainda há tempo de mudar a sua sentença, porque todos nós nascemos
condenados a viver eternamente separados de Deus. E só aqueles que o aceitam como seu Salvador terá direito à vida eterna. Há tempo de mudar a sua sentença, para que você também possa ouvir naquele dia: servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Se você estiver pronto para dizer sim a esse chamado de Deus, aqui ou aí, onde você estiver nos assistindo, coloque também a sua mão no seu coração, eleve o seu pensamento a Deus, entregue sua vida a Ele, reconheça que Ele é seu Senhor, para que então Ele seja o seu Salvador.